Se aqui é necessário falar um pouco de mim nesse vídeo digamos assim, de mim não, da minha trajetória, porque é o que interessa. E eu acho que há dois modos de falar de uma atividade humana. Normalmente através de currículos vitae ou de dados biográficos. Eu prefiro o dado biográfico. Por quê? Porque o currículo vitae, ele é uma coisa assim de quem vai participar de concurso, concorrer entre si para alguma função, etc. Enquanto que o dado biográfico conecta você com algo mais, digamos assim, ligado à emoção, à carga afetiva das coisas que estão em sua memória, alojadas em alguma parte do seu cerebelo e que, de certa forma faz parte de tua vida. Está sempre presente, aparece uma vez, outra perdida, mas te acompanha é inevitável que te acompanhe pela vida inteira. Então eu vou buscar um pouco dessas coisas que estão ligadas, relacionadas com a minha formação, com o meu caminho por esse mundo da arte, que foi de certa forma, digamos assim, uma herança, eu posso dizer que há uma herança fortemente genética nisso aí, não tem como negar, mas que também há um momento de escolha. Porque uma coisa é você ter, digamos assim, propensão, um certo talento para alguma coisa, outra coisa é você ter vocação. São duas coisas distintas. Quando acontece dessas duas coisas se somarem, então você tem alguém como Pablo Picasso, por exemplo. Você tem alguém muito bem equipado para se desempenhar naquela função. Quando junta justamente um talento herdado, que é no caso dele, e uma vocação, entendida aqui, vocação como a voz que chama, a vocação, como, digamos assim, numa imagem corrente, talvez bíblica, alguém que vai subir a montanha, porque escuta uma voz que chama. Esse é o que a gente chama de vocação. Vocação que soma-se ao talento. Então, em algum momento, o vocacionado ele tem que tomar uma decisão, que é uma decisão difícil. Ele tem que ter uma coragem de louco para poder ele seguir os caminhos da voz que ele chama. Eu tive essa coisa, eu tive esse momento de loucura. Eu, aos 19 anos, era estudante da Universidade Federal da Paraíba e fazia curso de engenharia. Eu estava ali sem saber exatamente porquê, eu sabia que buscava um diploma, que isso era muito importante para a vida de uma pessoa. Eu devo muito à minha mãe ter me impelido durante esse tempo todo para os estudos, para o saber, e sou muito grato a ela que digamos assim, me estimulou para a leitura, para ler livros, para ler etc., para ler as obras de literatura. Isso, até hoje eu sou aficionado por isso, pelo saber, porque é o que te afasta da ignorância. E aquilo que te afasta da ignorância é aquilo que justifica a tua vida em ascensão. É quase como se fosse o sentido do universo. Muito mais do que de nós simples seres humanos, que aqui estamos, né, no momento exercendo um papel de preponderância. Mas somos uma parte constitutiva do vastíssimo cenário de seres e paisagens diferentes. Então eu gostaria de volver a algumas lembranças remotas, e nessas a primeira coisa que me vem à mente é ver meu irmão mais velho desenhando na mesa, na sala, na mesa da copa. Na sala não tinha mesa, a sala era pequenininha.
Ele desenhava na copa, na mesa da copa, e eu, muito pequeno, eu ficava em pé ao lado, tentando me espichar para poder ver o que ele fazia. E percebendo logo ali como ele era cauteloso, como ele era cuidadoso, como ele usava, por incrível que pareça, a impressão que eu tinha é que ele usava mais a borracha do que propriamente o grafite, o lápis grafite. Isso depois teria, na minha vida, um papel importantíssimo. Mas como eu podia prever aquilo? Eu estava ali simplesmente colado nele. Aquilo me chamou a atenção desde o primeiro momento que eu enxerguei. Não sei porquê, eu não conseguia tirar os olhos. Eu ficava ali, eu ficaria ali o dia todo, vendo ele desenhar. Em seguida a essa imagem, me vem outra, eu fazendo um primeiro desenho. Mas me sobrou papel, pela primeira vez eu tinha papel, lápis estava fácil, eu fiz um primeiro desenho, era um cowboy. Ele tinha, e mostrei à minha mãe, corri e fui mostrar à minha mãe, eu tinha exatos 4 anos de idade. A minha mãe pegou esse papel, admirou-se daquilo e já mostrou umas primas minhas mais velhas que também desenhavam um pouco. E elas prontamente criticaram o meu desenho, mostraram as falhas que havia lá. Eu também procurei ver essas falhas e eu percebi que elas tinham razão no que elas diziam. Eu tinha feito a perna do cowboy, a bota era apenas um corte vertical, não havia espaço sobressalente nessa bota para ter entrado aquela canela, a calça do cowboy. Mas quando eu vi isso, eu percebi que era uma coisa que eu tinha que ter tido a obrigação de ter percebido, mas com aquela visão sintética de criança, me passou totalmente em branco. Mas a partir dali eu nunca mais errei isso, fiz nada errado em termos de volumetria. Quer dizer, aquela crítica me foi, de fato, a primeira que eu recebi na primeira coisa que eu fiz e que já me deu um primeiro grande fruto. Outras lembranças agora, eu estou desenhando na presença de minha avó. Ela gostava de me trazer para a sala, ficar no chão, ela me dava papel e lápis para eu ficar desenhando. Eu vim descobrir depois que isso tinha uma razão fortemente emotiva para ela. Ela tinha ficado viúva. E meu avô, o Cícero Júlio Lassé, de quem eu herdei esse prenome Júlio, meu nome é Alberto Júlio, era um desenhista também. Ele era compulsivo. E nos últimos anos de sua vida, ele preferia, muitas vezes, ele ficava desenhando e não queria nem abrir a padaria. Minha avó foi quem me falou isso tempos depois. Ele talvez já estivesse adoecido, tinha de uma doença da qual viria a envelhecer e talvez se sentisse deprimido, mas ele já não ia mais abrir a padaria, ficava desenhando. Minha avó dizia que ele sujava as paredes do quintal de carvão, depois limpava, depois ia riscar de novo e tal. E depois eu me lembro de, numa recordação ainda mais afetiva, minha avó me pondo no braço. À tardinha, quando ela punha as cadeiras na calçada, como um costume bem de cidade do interior, que já tinha jantado às 5 da tarde e daqui a pouco esperava a noite cair, conversava um pouco e já ia se recolher. Mas nesse instante ela me punha entre as pernas dela, sentada na calçada, e ficava ali alisando meus cabelos e cantava uma musiquinha. E eu consegui decorar essa primeira parte da música, que era assim: Alberto Júlio, onde é que você mora? No céu não é que eu sei, na lua não pode ser. E eu nesse purgatório me lembrando de você. Ela seguia, mas eu consegui decorar apenas essa primeira parte. E depois constatei que ela falava com o marido dela, que já tinha partido. Ela cantava olhando para as estrelas. Quer dizer, era isso que eu queria trazer, como uma coisa
muito afetiva para mim. Um aspecto da produção artística que eu sinto necessidade de falar, porque eu já passei dos 60 anos de idade e tenho que ver a vida em continuidade. Estou gravando um vídeo, talvez esse vídeo se renove mais tarde e fique para outras pessoas mais jovens escutarem, e não um depoimento que eu acho que é válido. Diz respeito ao meu trabalho. No começo, os primeiros trabalhos que eu fiz, nos anos 70, ainda não era uma coisa de tentar aprender alguma coisa, me familiarizar com os instrumentos de trabalho, as tintas, os pincéis, etc, etc. Porque aquilo tudo era novidade para mim. Eu não tinha nada daquilo no interior. No interior eu tinha tido que, digamos assim, praticamente seguir os carregadores de carvão, os quilombolas, apanhar os que caíam das cargas, para ir guardar, para ter carvão sempre ali, para desenhar nas calçadas. Tive a sorte de ter, digamos assim, 40 metros de calçada para desenhar. Então eu sujava aquilo tudo. Minha avó não dizia nada, as casas eram todas dela. Ela não dizia nada, então ninguém podia reclamar de mim. Mas eu sujava tudo. Quem passasse ali descalço saía com os pés pretos de carvão. Então eu tinha que ter esse carvão, eu tinha que, às vezes eu atravessava a rua, ia para em frente, havia uns jardins onde havia hibiscos vermelhos. E esses hibiscos soltavam uma tinta fantástica. Era outro recurso que eu tinha para desenhar. E o suporte era a calçada mesmo. Quer dizer, mas quando eu estou aqui, aí depois eu descobri, eu ganhei, minha mãe me deu aquarela, cadernos de desenho, fui aprendendo, e quando eu já estou aqui, já estou inclusive na universidade, e aqui eu descubro a tinta a óleo, a tinta de bisnaga, que foi invenção do século XIX. Então eu tinha novos materiais. Então daqui a pouco, não demorou muito, eu tive um momento de sair da universidade, larguei a universidade, foi um gesto de coragem, que eu comecei a falar pouco e não concluí. Simplesmente deixei a universidade para lá e digo, eu não quero ser, eu quero ser um pintor, eu quero ser um artista. Porque é o que minha alma pede. Então eu fui ser isso e comecei. Depois de um certo tempo eu já conseguia colocar um quadro numa galeria e já podia tentar vender alguma coisa para repor o material. E foi quando eu fui me apercebendo que havia um ditame corrente todo o país e talvez até no todo o Ocidente, que era aquele que dizia que o artista tinha que parecer com ele mesmo. Ele tinha que ser, a sua produção tinha que ser um decalque com poucas variações do trabalho anterior. Ou seja, o artista de hoje tinha que parecer com o de ontem e o de amanhã com os outros dois. Eu não vi aquilo com bons olhos. Desde o início eu não vi aquilo com bons olhos. Porque era evidente que isso não fazia muito sentido. Era uma imposição de mercado, não sei, para facilitar. Eu não sei se isso era para facilitar as vendas ou se era isso uma forma de controle da produção artística, num contexto mais amplo e internacional. Como quem, digamos assim, os vaqueiros que ao fazer um show, uma vaquejada, eles criam um jiqui, onde o boi passa muito apertado. Então eles têm um controle total da situação para que aquele espetáculo exista. Afinal, trata-se de um animal poderoso que, acuado, ele pode ameaçar o entorno e o show virar uma tragédia, como numa tourada. Então,
eu sei que eu não gostava. Eu não gostava daquela coisa de você ter que parecer consigo mesmo. Até porque nós, artistas, quando começamos, sempre temos influência, sofremos influência de alguém que nos viu e tal. E é impossível, praticamente impossível que você desenvolva uma linguagem própria. Mas muitos forçavam a barra e inventavam uma coisa, muitas vezes um pastiche de alguém que já tinha encontrado um sucesso no tal do mercado, fazia aquele pastiche e seguia com algumas ligeiras variações, introduções de sua própria contribuição, que não era lá grande coisa, mas de qualquer forma conseguia driblar aquela primeira, digamos assim, exigência mercadológica do sistema que os galeristas impingiam para as pessoas, para os artistas que desejavam ter acesso a esses espaços de mercado, de vender seu trabalho, enfim. Hoje eu vejo isso como uma coisa quase que superada, felizmente. Não de todo, mas em parte já superada. Você, por exemplo, é um artista alemão de renome internacional, Gerhard Richter, que ele tem dois trabalhos. E o pior, ou o melhor, não sei, um não tem nada a ver com o outro. Ele tem um trabalho abstrato, que é completamente diferente do seu trabalho figurativo. Ele, no figurativo, ele é um cara quase que realista. Ele lembra os pintores holandeses do século XVII, com aquele perfeccionismo, aquele esmero que tinham aqueles artistas fantásticos. Os irmãos Van Eyck, por exemplo. Mas no abstrato ele é outra coisa que não guarda a menor similaridade ou parentesco com aquela figuração. Eu, durante muito tempo, eu fiz fusões entre abstratos e figurativos que eram tentativas e faço e ainda farei, que eram tentativas de aproximação de linguagens tão díspares entre si e que, de certa forma, até me deram, dos trabalhos que eu fiz, acho que os melhores resultados até hoje. Mas isso era uma coisa inadmissível há 30 anos atrás. Então eu queria fazer aqui, dizer assim, que vale a pena se insurgir contra ditames que chegam, porque são coisas externas, exteriores às nossas necessidades e fazem parte de um mundo de dominação ideológica. Afinal de contas, nós somos um país sempre periférico. O Brasil foi sempre periférico, desde 1500, do tempo da colônia, e ainda hoje nós não nos suprimos de ideias próprias para escolhermos nosso próprio caminho, infelizmente. Vocês sabem disso, eu não estou inventando nem nada, isso é verdade, isso está em todo canto. Digamos assim, no que diz respeito à arte, essa dicotomia entre artistas e curadores, vamos dizer assim, porque hoje parece ser essa a guerra que se trava. Existiu sempre, mas um sempre da segunda metade do século XX para cá. Ou seja, faz 100 anos. Nos 100 anos anteriores não havia. Quem chutava a bola eram os artistas. Quem determinava os caminhos da arte eram os artistas. Quando a influência era a influência que vinha de Paris. Final do século XIX para o começo do século XX. Para meado do século XX. O período imediatamente anterior à Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque naquele período, naquele século passado, ali ocorreram todas as novas escolas, o impressionismo, o expressionismo, o abstracionismo, o cubismo, etc, etc. Tudo se dava ali e era realmente uma coisa nascida dos artistas, das organizações artísticas, dos grupos formados por artistas que se, de certa forma,
criavam grupos de afinidade entre si, afinidades estéticas, eletivas, e com isso conseguiam avançar seus padrões estéticos. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, com a saída de cena da importância parisiense e a entrada em cena de Nova York, do eixo Nova York, Londres, mudou completamente. O artista deixou de ser hegemônico, o artista deixou de ter proeminência sobre essas decisões. E essas decisões passaram a ser tomadas exclusivamente pelos curadores. Então, algo está errado aí. Eu termino aqui meu bate-papo aqui com vocês, querendo, assim, esperando atingir o pessoal mais jovem, novas gerações, para que mantenham sempre o espírito de rebeldia e o senso crítico, porque o contrário disso é a morte da arte.